Gravação iniciada. Bom, boa tarde novamente. Vamos retomar, então, terminamos as sustentações orais de hoje, não é isso? E aí vamos começar o primeiro item da pauta da tarde, processo de relatoria da conselheira Andréa, Banco do Brasil, recorrente Banco do Brasil, S.A. Vamos lá, doutora Andréa. Ok, presidente, só recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte no acórdão 14.02.002406. Então, a ementa eu descrevo abaixo. No recurso especial, o contribuinte alega que o recorrido deu a legislação tributária e interpretação divergente, no exame de admissibilidade federal de segmento. O reconhecimento da divergência está embasado no parecer que eu transcrevo abaixo, né? Sigo. Para o processamento do recurso, o contribuinte devolve os argumentos. Aí eu trago aqui os argumentos do contribuinte, vou em frente. Aí vamos continuar. Em 28/07/2017, o processo foi para a PGFN. Aí a PGFN ela apresenta contra-razões, transcrevo também abaixo. Sigo. E é um relatório. Então, já passando para o voto. Quanto ao conhecimento, as razões pelas quais o recurso especial foi admitido são corretas, né? Relativamente à matéria, a razão pela qual nós temos o despacho dele com isso. No mérito. No caso, o contribuinte ingressou com ação judicial pleiteando a dispensa de recolhimento de multa de mora sobre recolhimento temporâneos de estimativas mensais de CSLL, invocando a denúncia espontânea. Então, o caso é esse. O que está sendo discutido judicialmente afeta o direito creditório utilizado nos PERDECOMP objeto desse processo, ou seja, o saldo negativo de CSLL do ano de 2009. Os acréscimos legais, multas, juros de mora, acompanham a rubrica principal. São partes de um todo, mas o saldo negativo é composto apenas dos valores da rubrica principal. Assim, se houver decisão favorável ao contribuinte dispensando a multa de mora, o valor recolhido corresponderá a uma parte maior da rubrica principal e o valor do saldo negativo será maior. Mas se a decisão for desfavorável, que implicará incluir a multa de mora no cálculo da imputação proporcional, o saldo negativo será menor. Está bem claro, portanto, que parte do saldo negativo reivindicado depende diretamente do resultado da ação judicial que não tinha transitado em julgado no momento da apreciação dos PERDECOMP. E este é o ponto. Então, no acórdão recorrido, que é de relatoria do conselheiro Caio, ele expõe muito bem o artigo 170A do CTN. E não temos como deixar de aplicar. O entendimento defendido pelo contribuinte implicaria em tornar letra morta a regra conferida no referido artigo. A questão toda essa situação judicial, que eu até fui ver, a ação judicial, ela já teve baixa no arquivo, tá? A ação judicial. Só que a questão é que ele transmitiu esse PERDECOMP quando não havia trânsito em julgado. Então, esse é o problema do processo, né? O que aconteceu com o processo, se o contribuinte vai ter razão lá na frente, se ele tem direito ou não, isso, para mim, e seguindo que o conselheiro Caio, a linha do conselheiro Caio, que eu entendi, foi nesse sentido. O problema é que, invariavelmente, nos casos em que a discussão judicial afeta a formação de determinado direito creditório reivindicado pelo contribuinte, e havendo alguma decisão que lhe seja favorável no curso do processo, em relação ao mérito da questão debatida, ele poderá sempre alegar que a administração tributária está cumprindo tal decisão ao lhe impor o requisito do trânsito em julgado para a utilização de referido crédito. Mas isso implica justamente em antecipar a utilização do crédito em afronta ao 170 do CTN, que fala isso. Ou seja, se o crédito reivindicado depende diretamente do resultado da referida ação judicial, o contribuinte tem que aguardar o trânsito em julgado proferido nessa ação para só então fazer a compensação, que aí sim traz liquidez e certeza. E esse é o sentido do comando do CTN. Então, adota os fundamentos do acordo recorrido, de relatoria do conselheiro Caio, e... Pega provimento. Exatamente, presidente. Conselheira Edeli.
Presidente, eu posso ficar com vista de mesa para não tomar muito tempo da sessão? Nós tivemos um outro caso, o conselheiro Caio talvez lembre da Petrobras, que também tinha efeito de uma ação judicial proposta pelo contribuinte, lá inclusive tinha depósito judicial da multa de mora que deixou de ser recolhida em relação às estimativas. Ok. Eu preciso refazer meus marcos temporais aqui para ver se eu concordo com isso, se acaba de sobressair. Até amanhã. Tá. Item 17 da pauta, processo de relatoria da conselheira Andréa, vamos fazer logo o 17 e o 18, tá, Andréa? Pois é, vamos lá. Sem querer antecipar. Queiroz Galvão, recorrente Fazenda. Deixa eu só colocar aqui, presidente. Queiroz Galvão, muito bem. É porque tem Galvão Engenharia também, né? Vamos lá. Galvão Engenharia já foi. 10h45, exatamente. Vamos para o relatório. Bom, aqui é um caso de erro de preenchimento de DECOMP. Deixa eu ver se é de DECOMP ou se é de DCTF. É da DIPJ, desculpa. A recurso especial da PGFN, tá? Foi dado seguimento. A reconhecimento da alegada divergência embasado no parecer que eu transcrevo aí abaixo. Então, a questão é se pode ou não, na retificação da DIPJ, validar o saldo negativo, né? Então, conheço nos termos do despacho de admissibilidade do recurso. Importante trazer à lume o disposto no acordo recolhido sobre a matéria objeto do presente processo, que por entender restar cabalmente comprovado pelo contribuinte o erro de fato no preenchimento da DIPJ, houve anuência do colegiado pelo provimento do recurso voluntário. O recorrido adentrou diretamente no mérito da análise do crédito. Aí, trago aqui os fundamentos do recorrido. O relator do voto condutor do acordo recorrido se satisfez com os documentos constantes dos autos, entendendo ter havido erro de fato no preenchimento da DIPJ do ano calendário 2001. A PGFN recorreu por entender necessário o retorno à unidade de origem, pois não houve análise primeiro do crédito para confirmar a consistência. O que aconteceu no recorrido? O relator, ele refez todo o processo como se aquilo realmente tivesse sido um erro de fato. Então, diante daquela linha em branco da DIPJ, que ele deveria ter incluído aquele valor, o relator inferiu que, diante disso, ele realmente teria um saldo negativo. Então, o próprio relator do acordo recorrido, ele fez essa conta e chegou a essa conclusão. Temos aqui um despacho decisório emitido em face de não ter encontrado valores de crédito apurado e as alegações do contribuinte que ocorreram equívoco no preenchimento, os quais foram desconsiderados pela decisão da DRJ, enquanto que o recorrido aceitou as alegações e entendeu como correta a elaboração pelo contribuinte do seu direito creditório. Ocorre que, adentrar no exame de mérito, quando a alegação de respeito a equívocos no preenchimento da declaração, seja DIPJ, DCTF, DECOMP, vai dizer que realmente não houve exame pelas autoridades diretamente relacionadas à execução, né? Ao exame do montante devido, né? Então, eu invoco aqui o parecer 2 de 2016 da COSIT, que fala sobre essa questão da liquidação, da homologação, que o órgão julgador ele não homologa a compensação e, portanto, e não obstante o acordo recorrido, o processo aí, entendo eu, concordo com a Fazenda, deve retornar à unidade de origem para verificar a consistência do crédito pleiteado. Mas discordo da recorrente quanto ao fato de que deve ser refeito todo o contencioso, porque se na própria unidade de origem já tiver o encontro de contas, já fizer ali a consistência do crédito, já tiver a liquidação, para mim já está resolvido, não precisa refazer o contencioso como que é a Fazenda. Então, eu dou provimento parcial ao recurso, presidente. É parcial só porque a Fazenda também está pedindo para você levar para a unidade de origem, mas ela está pedindo para dar todo o contencioso de volta, e isso eu não vejo necessidade. Você está deixando isso bem claro? Eu deixei aqui, ó. Discordo da recorrente quanto ao fato de que deve ser refeito todo o contencioso sob pena de supressão de instância. Eu não concordo com isso, isso está no parecer. Se a própria DRF puder solucionar e resolver a situação, não tem contencioso. Agora, se encontrar um valor e aí cobrar, aí sim o processo volta. Eu quero deixar claro
que o meu retorno na DRF é para verificar a consistência. Tenho 90% de certeza que esse processo não volta. Eu acho que você tem que explicar para cá, nesse último parágrafo, mais um pouquinho, André. Mas deixa o Matosinho falar. Presidente, essa questão é bastante importante. Nas câmaras ordinárias, isso está muito... Acontece todo o tempo essa questão da oportunidade ou não da Câmara, da turma, apreciar ela, né, com os elementos dos autos, a pretensão do contribuinte, principalmente quando ela é decorrente de uma retificadora de declaração posterior ao despacho decisório, que é um fato muito comum. E assim, na nossa turma, o que a gente adotava? Quando era caso, por exemplo, negativa por uma questão de direito, prescrição lá do direito do contribuinte, né, ou decadência, conforme queira, ou algum fator impeditivo, não podia compensar estimativas. A gente dava provimento parcial para determinar o retorno e iniciar todo o processo, né, para que afastava o óbice e a unidade dar seguimento. E me parece que ao dar seguimento, é inescapável que se ofereça ao contribuinte um contraditório, que a premissa é de que, sobre esses fatos de mérito, não houve discussão ao longo do processo, e o único motivo para voltar seria esse. Agora, tem a situação que é essa, nesse caso, pelo que eu entendi, vem uma DIPJ errada, não é reconhecido a estimativa, depois o contribuinte está lá, eu esqueci de transportar a estimativa aqui para o campo correto. Né? Então, assim, a premissa, de fato, foi enfrentada com os dados inerentes à declaração naquele momento, naquele ponto. Né? Diferentemente desse outro caso que não se adentra ao mérito. Com base nos elementos da declaração do contribuinte, naquele momento houve discussão. Né? Então, assim, aqui cria-se uma outra circunstância que é devolver para a unidade a avaliar. Nesses casos, o nosso procedimento, quando não era uma questão de superação de uma questão de direito, era baixar em diligência e aí a gente declarar um valor líquido definitivo, para não reiniciar esse contencioso, para não ter essa oportunidade, porque o contribuinte teve a oportunidade de vir ao longo do processo se manifestando sobre o erro que ele cometeu, e nesse caso aqui eu não sei se a DRJ apreciou, e a turma ordinária, por fim, com os elementos, entendeu que ele podia ter razão. Podia ter baixado a diligência? Podia. Eu acho que ela avaliou a prova e achou suficiente. Eu tenho minhas dúvidas até se é o caso de a gente não estaria adentrando a prova. Né? Já que aqui é uma dinâmica processual. Né? O contribuinte vai apresentando elementos e a turma da ordinária foi lá e apreciou com os elementos de que dispunham. Eu até uma dúvida se aqui a gente não está fazendo a revisão de prova. E aqui é o caso em que ele altera, depois do despacho decisório, ele alega que foi denegado, né, o direito creditor, a compensação, aí ele foi e disse, olha, aconteceu um erro, eu errei lá na minha DIPJ, e a Receita, ela não aceita essa alegação de erro a posteriori, não é isso? A DRJ não aceita. E a Câmara... Não, dependendo a Câmara, a qual normalmente aceita essa alegação, que foi o que aconteceu aqui, não é isso? Bom, a questão aqui é que a DRJ, ela fez um acórdão híbrido. Então, ela não conheceu ela negou a compensação, mas ela disse, olha, tem que voltar para a DRF, que a DRF é que tem que ver. Só que aí não voltou para a DRF, foi para o CARF, direto, para recurso voluntário. Então, a unidade de origem, quando o processo voltou para a unidade de origem falou, vai para o CARF. E aí o contribuinte foi e recorreu. Na verdade, o que a DRJ pediu, ela não anulou, tá? Mas ela entendeu que deveria voltar para a unidade de origem para revisar, para refazer, para ver se realmente houve o erro, verificar a consistência. Só que isso não aconteceu. Então a DRJ entendeu que era possível ter havido erro e pediu para a unidade de origem avaliar se uma vez a unidade do erro,
que o contribuinte teria direito à compensação. Aí a unidade de origem mandou para o CARF. Aí o contribuinte, quer dizer, mandou para o contribuinte para apresentar recurso voluntário para o CARF. E aí o contribuinte entrou com recurso voluntário para o CARF e falou, olha, essa lacuna aqui que está na minha DPJ é por conta disso, dessa situação aqui. Aí o conselheiro, agora eu não lembro de cabeça, se foi Takata, eu não lembro quem foi, mas aí refez esses passos todos e considerou resolvida a situação. Só que eu, assim, não me sinto confortável com esse julgamento pelo próprio parecer emanado da Receita Federal, que diz que a competência para definir restituição, compensação, restituição, ressarcimento, reembolso e para homologar a compensação é apenas das DRFs e congêneres. Então, para mim, o item 13 do parecer, ele está muito claro. O CARF, ele pode dizer o seguinte, olha, realmente, tem alguma coisa aqui, vamos revisitar para a DRF. Eu sempre julguei assim na DRJ e foi assim que a DRJ decidiu na época, apesar de não ter ainda esse parecer. Mas era para voltar, só que a DRF não verificou, deu direito de defesa para o contribuinte e o processo veio para cá. Na minha concepção, ele tem que voltar para a DRF. A questão que eu ponho é, vamos refazer o contencioso só no caso se tiver alguma divergência. Não vejo como baixar em diligência, Matosinho, não acho correto baixar em diligência, até porque aqui a gente não vai fazer juízo de valor de prova. Então, eu entendo que devo voltar a fazer juízo de valor de prova, sim, mas eles vão ter que analisar lá. A prova em si, recompor crédito, presidente. Eu não vejo como a gente fazer recomposição de crédito na Câmara Superior. A gente não tem como fazer isso aqui. Então, olhar para ver juros, botar sapo... Não, isso aí não. Não é isso. Pode analisar... eu talvez não tenha me expressado bem, mas é isso que eu estou falando. Não dá para fazer um sapo aqui para ver quanto que o contribuinte deve. Então, meu voto é nesse sentido de retornar para a DRF. Conselheiro Caio, depois conselheiro Fernando, depois volta para o Matosinho. Obrigado. Eu até entendo, doutor André, e na maioria dos processos que a gente trabalha com crédito fiscal, quando a gente vê esse tipo de manobra, a gente acabaria mesmo mandando voltar e por aí vai. Mas como lembrado, inclusive em decisões recentes, não sei se vocês lembram, que a gente tratou da diferença do processamento e da instrumentalidade dos processos que exigem crédito tributário e dos processos referentes à compensação, né? Que, por exemplo, tem até diferenças de interesse recursal. Não existe recurso de ofício para compensação, por exemplo. Por quê? Porque simplesmente é a administração tributária verificando ali se existe crédito e não é interesse da administração pelejar, né? Brigar, apresentar teses para não dar o crédito. Pelo contrário, é só fazer a análise de rigidez, né, de certeza da liquidez, dá-lo ou não dá-lo. Então, eu entendo que a própria DRJ já pôs em xeque o despacho decisório, certo? Então, não é que houve aqui um atropelo pelo CARF, ou mesmo até uma reforma total do entendimento do conselheiro Marcos Takata e da turma do que foi decidido pela DRJ. O que houve foi só aquela questão de que nós conseguimos resolver aqui a pretensão do contribuinte, conseguimos, né? E a gente tem que lembrar que, pelo menos na minha visão, o retorno nos processos de crédito, eles vão ocorrer quando há supressão do direito de defesa do contribuinte, porque como não tem direito de defesa da fazenda, a não ser na esfera especial, né? Mas nas instâncias ordinárias não tem direito de defesa da fazenda em processo de homologação. Então, se essa supressão, abre aspas, né, ela se deu não em desfavor do contribuinte, a gente e o conselheiro conseguiu fazer essa conta, analisando as provas, o colegiado conseguiu chegar no resultado, deu a pretensão do contribuinte e o contribuinte não se insurgiu contra isso, a fazenda tem interesse recursal dela, mas, na minha opinião, não pelo motivo da falha instrumental. Ok? Então, eu acho que o voltar por voltar, abre aspas, chamando aqui, eu acho que tá fora do próprio escopo do funcionamento e para que serve o processo
de verificação de homologação ou não das compensações. Então, eu acho que é bastante diferente o critério. Só por fim, não quero tomar muito tempo, a questão da competência de dar o crédito, naturalmente, se o CARF pode, se fosse assim, toda vez que se reconhecesse a procedência de uma alegação do contribuinte, a gente teria que formalmente mandar o delegado declarar isso, se a gente fosse levar o 13 ao pé da letra, e muito pelo contrário. Quando chega ao CARF, o próprio CARF dá o crédito do contribuinte, se a fazenda não recorre, está homologado. Lembrando que nem recurso de ofício tem, né? Então é isso, presidente. Conselheiro Fernando. Presidente, eu compulsei os autos aqui, eu vi a decisão da DRJ. A DRJ foi naquele caminho e dizer, olha, o que você está levantando aqui é um ponto que não foi tratado no despacho decisório, a gente não tem como fazer isso de forma inaugural, e aí diz que a competência era da DRF, mas negou o provimento, né? Ela manteve incólume, não foi uma resolução ou nem um provimento parcial, do que eu compreendi. Ela falou aqui. A análise da consistência indicada na legislação de conformidade caracterizaria a usurpação da competência da autoridade administrativa. O deferimento do pedido com base em consistência não apontados no despacho decisório representaria inovação que é inaceitável. O despacho decisório deve, então, ser mantido por não terem sido ditidos os fatos que lhe deram causa. Aí, essa é a linha que eu sempre conheci da DRJ, André. Aí veio para o CARF, né? Aí o CARF olhou e entendeu que os erros... eu entendi aqui o que o contribuinte está alegando. Tem um erro aqui do preenchimento, tem isso, e deu provimento. O que me parece, né, que a fazenda está dizendo assim, não pode analisar isso diretamente aí no CARF, porque isso ninguém olhou ainda, né? E o pedido é para ir para a DRF. Até assim... Ele pediu todo o contencioso, ele pediu tudo, ele pediu para voltar para a DRF e pediu para refazer o contencioso, a Fazenda pediu isso. Eu estou só dizendo que é voltar para a DRF, na minha concepção, porque isso é problema de cálculo. Eu não tenho 100% de certeza de dizer que a conta está exata, Caio. Essa é a problemática, entendeu? Falar do direito creditório, ok, mas o conselheiro do acordo recorrido, ele refez a conta toda. Mas a palavra aqui, só para concluir que eu não tinha... Aí, Matosinho, depois Caio, depois Mas é que eu não tinha... André estava pedindo antes da Edeli, diga. Fernando não concluiu ainda. Tá, chega, Fernando. A questão, assim, só para a gente colocar já para enriquecer e depois a gente poder votar, né? E talvez o presidente André vai fazer o esclarecimento e está tranquilo. Mas em situações como essas, o que eu tenho visto aqui, as decisões nossas, são retornar para a DRJ, que até eu achava que tinha que voltar para a unidade de origem, e porque isso foi apresentado na manifestação de inconformidade que tinha um erro. E a DRJ simplesmente disse, não vou olhar isso aqui não, isso aqui não estava no despacho decisório, não é comigo, então eu mantenho o despacho, né? E a questão da supressão de instância, não, eu acho muito complicado a gente simplesmente dizer o seguinte, se eu acho que dá para deferir, eu faço na turma ordinária. Se eu acho que não dá, eu começo de novo. Eu acho complicado esses critérios, né? Ou a gente pode adentrar inicialmente num tema que não foi analisado em momento nenhum, e nesse caso não foi porque a DRJ se negou a analisar o contribuinte disse ou não, né? Então não dá para, assim, casuisticamente, entendo eu, nesse caso, como dá para dar provimento ao recurso voluntário, eu vou até o fim. Se eu estou olhando aqui e acho que não dá, eu começo de novo. Aí parece que fica algo assim, sem uma consistência, né? Mas... Matosinho. Bem, presidente, eu acho essa questão muito, muito relevante, porque ela realmente, diariamente, em toda a sessão tem essa discussão em N processos. A DRJ, olhando o voto aqui, ela se recusou terminantemente a apreciar a razão do contribuinte. Se ela não queria, ela deveria ter devolvido, então, ou baixado em diligência, ou determinado, né, que a unidade refizesse o despacho, nessa nova
nesse novo pressuposto da declaração. Ela não o fez. É certo que a decisão recorrida poderia ter encaminhado nesse sentido que o Fernando falou, anular a decisão da RJ e aprecia os fatos aí, porque você está se recusando a exercer a atividade que o contribuinte veio lhe requerer, quer dizer que ele discordou do despacho decisório. O despacho decisório, a competência da unidade, ela deu baseado nas premissas existentes, que eram as declarações postas. Mas nós temos que lembrar que o artigo 59 lá do PAF, acho que é o 59, sou muito para guardar artigo, pode ser que não seja ele, admite que pode ser superada uma nulidade, para mim teria um cerceamento de direito de defesa, pode ser superada uma nulidade para dar provimento, né, para acolher a razão do contribuinte. E parece que aqui, embora não tenha sido ventilada a nulidade, é o típico caso que o colegiado se sentiu confortável diante dos elementos dos autos para julgar e dar provimento. Eu acho temerário esse tipo de... A gente reformar todas as decisões que não tenham passado para o crivo da unidade novamente, porque nós cansamos de fazer isso, pontualmente, parcialmente, aqui é total, mas nós cansamos de fazer isso nas turmas ordinárias. Então nós vamos anular e reiniciar todos os processos, ou vamos retomar a análise de todos os processos que estão sendo julgados com esse precedente. Então, me parece que aqui está se adentrando novamente aos fatos do processo. Ao fim e ao cabo é o que a PFN está pedindo. Uma revisão, ela não... É como se a turma não tivesse competência para analisar os fatos processuais. E eu entendo que eles foram extensamente analisados, estou vendo que o voto da carta era bem cuidadoso, assim, discorde ou não, assim, confie-se ou não, os dados estão ali, mas também minuciosamente e exaustivamente apreciado. Tenho muito temor da gente criar um sistema processual que não termina nunca, se a gente for para essa linha de devolver para a DRF. Acho até que não é o caso, poderia até pensar de anular e voltar para a DRJ, mas me parece que até isso seria temerário nesse tipo de decisão. Conselheiro Caio. Obrigado. Então, pelo que eu entendi, acho que o Matosinho concorda com tudo que eu falei. Eu posso ter sido um pouco mais prolixo, mas era exatamente o que eu queria dizer, que nesse tipo de processo, não dá para dizer em supressão da instância em desfavor da fazenda. O que pode acontecer é a supressão, eu vou repetir, em desfavor do contribuinte, que até houve, mas a partir do... Foi o que eu falei, a partir do momento que chegou na turma, na TO, a TO deu o que o contribuinte quis e o contribuinte não se insurgiu, a gente está no 59.3. E eu repito, não existe sequer hipótese processual de recurso de ofício. Se for deferido um crédito de 10 bilhões de reais, eu não vou tirar recurso de ofício. Então, toda a questão do interesse processual, quando a gente está falando, né, dos expedientes de decomp, ele é do contribuinte. Então, quando vem a Fazenda, que naturalmente os procuradores têm a sua obrigação no seu mistério aí de advogado público, e pedem o retorno à DRJ, entendo que a única causa de pedir deles seria, né, imediata, seria baseada num suposto supressão de instância, né, ou num desvirtuamento do trâmite, né, do ITER. Mas tem que lembrar que o princípio é que só pode acontecer isso em desfavor do contribuinte. E no caso foi em favor do contribuinte, foi homologado. E naturalmente a TO tem competência, porque se a TO pode reformar a DRJ e a DRJ pode reformar a delegacia, nossa, não existe porquê você dizer que houve usurpação por parte da TO, né, por suprir a falha da DRF em favor do pleito do contribuinte, da DRJ. Por fim, respondendo diretamente o que a doutora Andréa falou, eu sei que a gente não pode revisar o cálculo aqui, mas esse não é o objeto do recurso. A Fazenda não se insurgiu contra o cálculo do Takata. O recurso era processual. Ela falou, não poderia, tem que voltar. Então não falou o cálculo do Takata está errado, e a gente nem deveria conhecer, na minha opinião, porque deve falar, o procurador está recolhendo de provas. Então a questão aqui não é se o cálculo do Takata está certo ou errado, porque a turma ela tem a competência para fazer esse julgamento. Se eles na hora se sentiram confortável de ter os instrumentos para calcular o crédito, calcularam, deram, o contribuinte não se insurgiu, na minha opinião, operou 59.3. Obrigado. Eu vou passar para quem está com a mãozinha, mas é só para explicar uma coisa. Normalmente, temos dois tipos de decisão em turma ordinária para esse caso, do CAF. Nós temos uma decisão porque a DRJ está presa à IN da Receita, e a IN da Receita não aceita retificação após despacho decisório.
Então, a decisão da DRJ, ela sempre vai ser negando por um aspecto formal, porque não aceita a retificação depois, ela não devolve via de regra, André, porque pelo que eu já vi até agora, já aceita, André. Ela não já aceita. Pelo parecer normativo esse de 2018, ela, é claro, ela tem que aceitar mediante provas. Processos antigos, né? Eles não aceitavam. E aí a decisão da DRF, ou do CAF, era no sentido de que, olha, contribuinte pode retificar depois. Só que, via de regra, CAF não tem condições de olhar se efetivamente esse erro está procedente, se o contribuinte tem o crédito. Então, não tem acesso aos sistemas aqui para poder atestar e dar o ok, entendeu? Então, via de regra, o que a Procuradoria está pedindo, eu já vi em outros casos, olha, manda para quem tem o controle dos créditos, para olhar lá no sistema se eles têm esse crédito. É isso? Eu tenho uma decisão que manda voltar e tenho uma decisão que dá uma chancela sem olhar se tem. É isso que eu vejo, as duas divergências. Edeli, depois André, que eu tinha botado, depois Lívia. Bem, o que acontece nesses casos é que a gente tem uma variedade de divergências muito grandes, né? Então, é muito importante a gente estar preciso, né? No caso específico. Saldo negativo que não foi reconhecido pela DRF, porque não constava da DIPJ. A DRJ se negou a apreciar as alegações de que houve erro de preenchimento da DIPJ, chegou em recurso voluntário e reafirmou os mesmos erros apresentando as DCTFs, onde estavam as estimativas que compunham o saldo negativo que não haviam sido transpostas para a formação do saldo negativo em DIPJ. Esse é o caso. O paradigma trata de uma situação muito semelhante, né? Também a DIPJ zerada, DIPJ com saldo negativo zerado, despacho decisório eletrônico. Qual o entendimento do Conselho Guidoni no paradigma? A DRF não poderia ter deixado de analisar a composição do saldo negativo, ainda que a DIPJ seja zerada. E aí ele determina o retorno dos autos à DRF para que ela faça a análise. Essa é a premissa deles. A Procuradoria se aproveita disso, mas não para fixar a tese do Guidoni. Ele se aproveita dessa devolução para a DRF para dizer que o Conselho não pode analisar provas juntadas aos autos e que os autos devem retornar sempre à DRF. São eles que têm competência de analisar a prova. Então, recordando casos pelos quais a gente já passou por isso. 9101004675, Sunshine, relatoria da Lívia. Questionava-se também a competência do CARF analisar as provas. A Lívia afirmou, olha, a questão aqui é simples, a verificação que estava sendo questionada aqui no caso, de elementos de prova trazido em recurso voluntário, que o Conselho analisou e validou, é uma questão simplória, qual que é a necessidade de retorno a isso? Né? É aquilo que eu coloco, é a pretensão da Fazenda de que ela tem direito à dupla instância na análise da prova, certo? Ela até poderia ter algum direito, mas a DRJ se negou a exercer esse direito, né, em favor da Fazenda. Foi isso que aconteceu. Mas, independente disso, eu não concordo que a Fazenda tenha direito à dupla instância na análise de prova. E o que é mais importante aqui, quando eu vou para o voto da carta, isso para mim é de todo relevante, a decisão dele é no sentido de aferir o direito creditório. Então, cadê o bendito que toda hora fecha? A decisão do Takata é de determinar o saldo negativo de 2001. Esse é o direito creditório. Então, ele confirma as estimativas e diz, considero que houve realmente erro na DIPJ com a transposição desses valores informados na DCTF, confirma-se o saldo negativo de 2001. Então,
do provimento ao recurso para compensação das decompes indeferidas até o limite do saldo negativo de 2001, de valor original de 1.199, que é o que corresponde às estimativas. Então, ele não fez imputação, ele só admitiu a prova das antecipações que validam o saldo negativo. A DRJ se negou a apreciar essas provas, elas foram reiteradas em recurso voluntário e foram apreciadas. A discussão é, o CARF não tem competência de apreciar a prova juntada em recurso voluntário, deve sempre retornar para a DRF, já passamos por isso na Sunshine, e já tivemos outros casos em que a decisão do direito creditório era em sede de preliminar, então havia-se negado a possibilidade de se pleitear aquele crédito por mais de um motivo. E aí você vê, e eventualmente, o CARF já se adianta e analisa e reconhece o crédito, sendo que ninguém, nem mesmo a DRF havia falado sobre aquele direito creditório. Aí é uma situação diferente, entende? Esse direito creditório, ele vem desde a origem sendo negado por falta de prova material do direito creditório. A DRJ se recusa a apreciar as provas, o CARF aprecia e defere o direito creditório originalmente. Homologa-se a compensação até o limite do crédito reconhecido. Então, ele não homologa as compensações sem cálculo. Então, eu entendo que esse caso é muito diferenciado. E ele se assemelha a qualquer caso em que o CARF está analisando prova, de fato. Né? Conselheira Lívia. Eu fiquei sem fala, né, Edeli? Então, volta. Eu concordo integralmente com o doutor Caio, com a questão do processo de compensação. A Edeli me deixou sem fala aqui do Sunshine. A questão parece que é condicional, mas é que se a causa está madura e o CARF pode julgar, então ele pode julgar. Se a causa não está madura, ou se for julgar contra o contribuinte, aí você aplica o PAF, para você, só pode superar a nulidade se for julgar a favor do contribuinte, está no PAF, não é circunstancial. Então, é só, para completar, só o que eu teria para falar. É isso. E eu ia fazer o paralelo com a questão de exigência de DIRF para compensar a estimativa. É exatamente o caso, eu quero a DIRF, só aceito a DIRF, a gente já superou isso, já tem súmula. Não, você pode comprovar com outros documentos, você vai voltar todos esses processos lá para a origem, sendo que, se tiver os outros documentos nos autos, o CARF pode analisar se a causa está madura. Então, assim, imagina voltar todos esses para a origem por essa falta de DIRF, por exemplo, que a gente já tem a súmula dizendo que não é necessária a DIRF. Então, só para colocar a questão, para mim, bem simples. Bom, conselheiro André, mantém o seu voto? Não, e vou acrescentar o seguinte, que realmente, na unidade, desde o despacho decisório, aquela linha da DIPJ está em branco. Ninguém sabe efetivamente, mesmo ele apresentando DCTF, se aqueles valores estão... Ninguém confirmou. Entendeu? Eu respeito a posição de todo mundo, mas esses valores não foram confirmados. Ele diz que foi um erro que ele não incluiu, porque o problema não é, por exemplo, a causa madura, que a doutora Lívia diz, quando existe realmente ali na DIPJ aquele valor. Eu sei que tem conselheiro aqui que vota pela boa-fé, mesmo a DIPJ não sendo uma confissão de dívida. A gente tem decisões que a DIPJ é posterior, a DCTF é posterior à ciência do despacho decisório, e a gente manda voltar para confirmar o crédito, várias aqui de DCTF sendo confissão de dívida e apresentada posteriormente ao despacho decisório, parecer normativo 2 de 2015 da Receita Federal, que conselheiros utilizam também aqui. Então, presidente, mantenho, pode ser 9-1, não tem nenhum problema com isso aí não tem o menor problema, eu estou acostumado. Mas eu não confirmo sem que, nesse caso específico de página em branco, declaração em branco, DIPJ em branco, apresenta-se DCTF e ninguém na Receita Federal está fazendo essa confirmação. Então, mantenho meu voto com toda tranquilidade, não estou confortável de manter uma suposta situação que pode ser que tenha havido um erro que ninguém sabe ainda se teve ou não. Não estou defendendo a DRJ aqui, até porque eu acho que a decisão deveria ser anulada sim, concordo. Mas defendo o meu voto. O meu voto é no sentido de confirmar a consciência do crédito. É isso aí, presidente. Conselheira Edeli. Eu insisto na divergência, porque entendo a divergência como
o CARF pode ou não analisar a prova documental juntada em recurso voluntário. É dessa forma que compreendo a divergência. Porque se houvesse alguma crítica à análise da prova, eu entendo que a Procuradoria teria que trazer paradigmas para dizer dessa insuficiência probatória. Eu não entendo completamente a visão da conselheira Andréia, mas com essa compreensão da divergência, eu não consigo reconhecer à Fazenda o direito de dupla instância na análise desses elementos. A discussão tem sido desde a origem, não posso lhe reconhecer um saldo negativo que não está confirmado em DIPJ. Então, a prova no contencioso é provar que errou na DIPJ e isso ele fez. Então, entendo que o CARF pode analisar essa prova sim. Isso é o provimento ao recurso a fazer. Conselheira Lívia. Acompanho a divergência da doutora Evelyn. Conselheiro Caio. Com a divergência, presidente. Conselheiro Fernando. Presidente, eu vou ficar no meio termo. Eu entendo que vou votar por anular a decisão da DRJ, retornar os processos para lá. Eu me preocupo muito com esse tipo de análise que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma análise aqui, se a análise de provas foi boa. Quer dizer, a gente tem que analisar as provas para falar que está certa a decisão. E eu acho que não é nosso papel fazer isso aqui na Câmara Superior. Então, eu olho se a decisão do conselheiro ela é boa, se a análise de prova deles foi detalhada, para dizer, olha, gostei da análise de prova, então vale. Se eu não gostei da análise de prova, não vale. A gente vai fazer isso aqui, eu acho isso extremamente perigoso. O que a gente está falando aqui é extremamente perigoso. Acho que a gente deveria pensar na seguinte maneira. Você dá provimento parcial, porém, para anular a decisão desde a DRJ. Porque o que acontece é que foram apresentados elementos de prova na manifestação de inconformidade que a DRJ se negou a analisar. Então, a gente não está analisando, eu discordo desse entendimento, o CARF pode ou não analisar provas juntadas no recurso voluntário? Não é esse o nosso caso. O nosso caso não foi esse. As provas já foram apresentadas e já houve o argumento desde a manifestação de inconformidade. E eu acho que, de fato, a Fazenda não tem direito a recurso de ofício nos processos de restituição, compensação e ressarcimento. Por outro lado, a prova disso é do contribuinte e não da Fazenda. Então, se esse processo chega no CARF e a gente entende que não há uma nulidade na decisão da DRJ, porque foram apresentadas novas provas e a gente não se convence, converte em diligência. Faz uma diligência, volta para nós. Agora, a partir do momento que a turma ordinária se depara com a documentação que a DRJ já se negou, aí quer dizer, você vai avançar para ver se aquilo é bom ou não. Se for bom, eu dou provimento. Se não for bom, eu volto para a DRJ, quando a prova era do contribuinte. Então, se não fosse bom, eu podia negar. Então, eu prefiro usar um critério uniforme de que, olha, não dá para o CARF analisar provas de maneira inaugural que já estavam nos autos. E eu paro por aí. Não se ela é boa, eu analiso. Se ela não é boa, eu dou outra decisão. Se não, e aí o que acontece é que a gente aqui está, na verdade, analisando se a apreciação de provas da turma ordinária foi boa ou não. Porque se a gente achasse, mas essa situação, então aí não poderia ter avançado. Aí fica uma situação muito complexa e a gente não vai ter uniformidade nunca, porque sempre vai ter uma diferenciação dos casos. Então eu abro uma nova divergência mais próxima do voto da conselheira Andréia, no sentido de anular a decisão do RJ e voltar para lá para que ela aprecie os documentos juntados em sede de manifestação de inconformidade. Conselheiro Toselli. Presidente,
Está querendo falar, desculpa. Só um instantinho. É só para caracterizar a divergência, para mim, foi a questão de se há ou não erro de fato, se esse erro de fato, ele se resolve ou não no âmbito do CARF, né, no preenchimento da DIPJ. Houve uma DIPJ que veio em branco, né, só para deixar claro aí. Conselheiro Pauselli. Mais um tema que sempre gera enormes discussões, presidente. Eu vou ser breve, porque, na verdade, eu me incomoda muito os rótulos que se criam e, a partir dos rótulos, buscar dar uma melhor interpretação. E um rótulo preocupante é essa famosa supressão de instância. Já me incomoda isso ser alegado como matéria de defesa. O jogador ele é livre para julgar o caso conforme está lá. Se ele se sentir confortável de analisar as provas, se a partir daquelas provas, seja recurso, seja em diligência, seja em qualquer meio processual, aceita, valora e cria uma convicção, ele nada mais fez do que julgou. Supressão de instância, o que é? É você trazer na hora de julgar um elemento novo. Isso não aconteceu aqui. Então, para mim é clara a ausência de supressão de instância. Eu, conselheiro André, conselheiro Fernando, se eu estivesse na turma ACO, eu, por conservadorismo, eu sempre, quando a prova é mais complexa, eu sempre mandava baixar para trazer um maior conforto para o julgador. Porém, se é uma que eu falava de prova preto no branco, já analisava a prova, a partir daquela prova, criava a convicção de julgar. Então, na verdade, aqui a gente está numa instância especial. Isso é difícil os julgadores, às vezes, colocar numa instância especial. E aqui o que é? Se eu falo que aquela decisão ela está divergindo, na verdade eu acaso inexoravelmente fazendo um reexame de prova. É esse o ponto. Na verdade, o que está incomodando aqui é o que causa incômodo, é que o colegiado ACO ter valorado aquela prova e a partir daquilo julgado. Isso é um incômodo, mas aí o julgador é livre para fazer isso. Então, na verdade, não é supressão de instância, porque não há elemento novo como razão de decidir que nunca tinha sido apreciado. Aqui, como levantou bem o Caio, é o processo de compensação que se quer ter recurso de ofício, e o colegiado ACO, o mais injusto que possa ser, ele se sentiu confortável e falou, você tem o crédito. Então, se eu falar, tem dúvida, não tem dúvida, eu estou fazendo um reexame de prova. Estou fazendo um reexame de fatos, o que não é admissível nessa instância especial. Então, livrando os preconceitos que eu carregava comigo de turma ordinária, mas me colocando como julgador de Câmara Superior de Recursos Fiscais, aqui alterar o acórdão significa, no meu ver, reexame de fatos, o que é vedado. Então, nesse sentido, com a devida vênia, que se tivesse um turma acórdão também baixaria, eu acho que não dá para reformar essa decisão por essas premissas, então eu acompanho a divergência da conselheira Edili. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu já falei bastante e me senti muito contemplado pela fala do Toselli, assim, subscrevo. A coisa é eu me colocar no papel de julgador se eu estivesse julgando esse processo lá na turma ordinária. Não teria essa decisão, mas isso eu estaria lá. Aqui nós estamos num outro momento processual. Então, assim, por mais que eu discorde da decisão, né, que eu vejo ela como uma decisão insegura, a própria solução encaminhada pelo Fernando, eu discordo porque você está fazendo o mesmo juízo. Você está fazendo um juízo de que aquela decisão não foi boa, que tinha que ter uma outra decisão anterior para validar a conclusão da turma ordinária. Então, assim, pegando também o gancho que acho que foi feliz do Caio, do recurso de ofício, não tem nem recurso de ofício. Aqui nós estamos dando um recurso de ofício para fazer. Pode ter erros lá no despacho decisório que não chegam para a gente. E paciência, né? E o que eu temo realmente o que está em discussão, e ele também foi muito feliz nesse ponto, o CARF pode ou não pode analisar a prova? O CARF deve. Aliás, a fiscalização nem quer que a gente devolva toda hora diligência para eles. Esse é o caso, para mim, que era de diligência ou a nulidade da prova da decisão da DRJ. Podia ter uma das duas soluções. Mas isso era lá. Aqui não é mais um momento. Então, acompanha a divergência. Conselheiro Alexandre. Eu também acompanho a divergência, presidente. Conselheira Rita. Presidente, aqui eu vou pedir vênia aos demais, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Fernando. Eu
entendo também, eu não consegui ver a divergência da forma como foi fixado pela doutora Adeli. O que eu estou vendo aqui é uma questão realmente de competência para análise primária desses documentos. Eu até poderia fazer a valoração dessas provas a partir de uma manifestação da autoridade originalmente competente, pelo que eu estou entendendo aqui e como colocado pelo conselheiro Fernando, porque poderia ter acontecido do colegiado ter, de fato, descaracterizado essas provas, e aí isso seria para o contribuinte, na verdade, sim, no meu entendimento, uma superação de instância com a devida vênia, e eu acho que acabaria nesse sentido, se fosse, né, o entendimento do colegiado recorrido no sentido contrário. E aí eu tenho só o entendimento que, uma vez devolvido para análise, de fato, eu vou abrir todo o processo administrativo novamente. Então, se o contribuinte quiser novamente se insurgir contra essa decisão da DRJ, faz parte, a meu ver, do processo, e aí tem que dar seguimento, ainda que isso possa levar mais tempo, ainda que isso signifique uma nova análise da TO, pelos novos argumentos, então, enfrentados a partir de um novo recurso do contribuinte. Então, eu vou acompanhar a divergência do conselheiro Fernando. Eu também, eu não acompanho a divergência da Adeli, tá? Eu acompanho vocês porque eu não concordo com essa decisão recorrida. Como eu não concordo com essa decisão recorrida, se eu negar provimento ao recurso da Fazenda, eu estou mantendo essa decisão. E o que eu entendo, a discussão de ir para a DRJ ou ir para a DRF. Se fosse para a DRJ, na verdade, vai devolver para a DRF. Com certeza. Tá? Mas eu acompanho a divergência, e aqui eu não vou confrontar as decisões, não. Porque nós temos 5. E os aqui não tem 19, E aí a decisão nossa seria dar parcial provimento, só que ela devolve para a DRF e nós devolvemos para a DRJ. Então, eu acho que... Eu não tenho nenhum problema de devolver para a DRJ, não. Eu posso até votar. Aqui tem maioria. Tem maioria. Aqui o problema, eu acho que o que o Fernando fez na adesão dele é de anular a decisão da DRJ. E isso eu não concordo, porque eu não tenho nem... Eu vou dizer o quê? O cerceamento? Qual é a decisão da DRJ? Para mim, ela... mantendo o seu voto. Você está mantendo o seu voto. Mantendo, só que... eu já não... Tudo bem. Rita? Só até para esclarecer, eu não concordo também com anular a decisão da DRJ, até porque esse não foi o pedido do recurso, né? O recurso está pedindo para que seja devolvido para análise das provas que não foram enfrentadas segundo o novo regramento, ou segundo o regramento do procedimento que foi votado. Então, é para você, para a DRJ, proferir o julgamento segundo as provas apresentadas. Assim, falar que é nulo ou não, para mim também é retornar a DRJ para analisar os argumentos que estão na manifestação de conformidade quanto ao erro. Eu também penso assim. Então, concordo. Então, esquecemos a nulidade, beleza. Tá, mas, de qualquer jeito, tem 6, né, presidente? 6 tem votos. 6, então, não é 60, isso que eu quero dizer, não é 60. Tá? Então, fica negado o provimento por maioria, vencidos a relatora, que dava provimento parcial para retornar à unidade de origem, e os conselheiros Fernando, Rita e Adriana, que dava provimento parcial para retornar à DRJ. Eu, DRJ também, Adriana, mudei, DRJ. Mudou? Tá falando. Vencidos os conselheiros Fernando, a relatora, conselheiro Fernando, conselheira Rita e conselheira Adriana, que devolviam os autos para a DRJ. Designado Matosinho. Certo? Presidente, eu poderia fazer na linha do Sunshine também, se não... Todo mundo concorda com a linha do Sunshine? Eu não vi, mas se estiver dentro do que a gente discutiu aqui, eu concordo. Se o Matosinho quiser fazer o voto vencedor... Ela já previa, porque ela já tem pronto.
o patrimônio. Eu só acho que o Sunshine, ele tinha a condição de ser uma verificação de fato simples. Esse caso é diferente. Então deixa o Matosinho mesmo. Conselheiro Caio quer falar? Tá, designado Matosinho. Bom, vamos lá. O número desse acórdão, Lívia, que aí eu posso, assim, beber da fonte aí no que for, assim, que eu vi que prevaleceu no entendimento. É o 9101-004-675. Item 18 da pauta. Tá cansada, conselheira Andréa? Podemos ir com você? Vamos em frente, presidente. Imagina, vamos em frente. Vamos lá. Então, 18, processo da recurso da Fazenda, processo 10.480.001310.0078. Bora lá. Bom, se vocês acharam isso complicado, vamos ver. Recurso especial de divergência, PGFN, acordo 1101.00.1099 de 2014, aqui eu transcrevo a emenda, tá? Uma situação de restrição, compensação, crédito prêmio de IPI, e aí vamos no recurso especial, PGFN alega que o acordo recorrido deu a legislação tributária interpretação divergente relativamente sobre a possibilidade de restrição, compensação, direito creditário formado por pagamentos que estão sendo feitos em processo de parcelamento. Foi dado seguimento ao recurso, conforme despacho exarado em 14 presidente da primeira Câmara. Reconhecimento da alegada divergência jurisprudencial está embasado no parecer que eu transcrevi aqui abaixo. Vou seguir. E aí, aí a PGFN devolve, né, as razões da reforma do acordo, né, seus argumentos. E em 15 de nove de 2017, o contribuinte foi cientificado e apresentou contra-razões. E aí sigo, transcrevo. E vamos em frente, que eu estou aqui no final, é o relatório. Então, passando para o voto, é o seguinte: em que pese ter havido por parte do contribuinte a arguição preliminar de não conhecimento suscitado em sede de contrarrazões, algumas considerações devem ser tecidas sobre o caso do recorrido, inicialmente. A declaração de voto da conselheira Deli, contida no acordo recorrido, traz esclarecimentos importantes sobre o litígio que se instaurou nesses atos. O presente processo cuida de processo de restrição apresentado em 9 de fevereiro de 2000, relativo ao imposto de renda retido na fonte sobre aplicações financeiras nos meses de outubro a dezembro de 99, no valor de R$ 21.343,47, cumulado com pedidos de compensação com débitos diversos. Ao longo do ano calendário de 99, a contribuinte sofreu retenções realizadas pela fonte pagadora do Banco Cidade, no montante de R$ 154.577,10, incluídos aí os 21. Ocorre que a contribuinte não computou essas retenções de IR na sua apuração do ajuste anual. Na DIPJ, foi apurado um saldo a pagar de RPJ no valor de R$ 1.337.604,43. E esse débito foi objeto de pedido de compensação com crédito tratado no processo de final 9953 relativo a crédito de IPI. Como a contribuinte acabou não obtendo êxito na compensação a pagar do IRPJ com crédito de IPI, ela parcelou o débito originalmente apurado em sua DIPJ, no processo de parcelamento 2009-57. Se as referidas retenções de IR tivessem sido deduzidas na DIPJ, o saldo a pagar seria R$ 1.183.027,33. A declaração de voto da conselheira Delice parece que no processo de parcelamento estão indicadas as duas parcelas que compõem um total de R$ 1.337.604,43. A de R$ 1.183.27,33 e a de R$ 154.577,10, sendo que essa última conta como integralmente amortizada por crédito decorrente de saldo de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL, e a primeira apenas parcialmente, R$ 625.732,45, de seu valor atualizado de R$ 1.358.967,15. É a partir dessa informação de que a parcela de R$ 154.577,10 consta como integralmente amortizada que a contribuinte aponta a distinção entre o acórdão recorrido e o paradigma, o que, segundo ela, comprometeria a caracterização da divergência. Ou seja, o indébito reivindicado aqui
corresponderia a valores já efetivamente pagos. E isso faria toda a distinção em relação à situação examinada no paradigma 108.09.834, que trataria de valores apenas parcelados, mas ainda não pagos. Por seu turno, até entendendo que a diferença apontada pela contribuinte não teria o efeito de comprometer a caracterização, até entendo que a diferença apontada não teria o efeito de comprometer a caracterização da divergência jurisprudencial. Ocorre que deve ser verificado o contexto fático suportado tanto no recorrido quanto no paradigma, de forma a concluir pelo conhecimento ou não do recurso especial. É importante perceber que, no caso do recorrido, os pedidos de restituição e compensação se referem a créditos de R-fonte. E o que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de RPJ, e não as retenções de R-fonte ocorridas ao longo do ano. Com efeito, as retenções são aproveitadas como dedução do tributo devido no ajuste anual, servindo para reduzir o seu montante ou para a formação do saldo negativo. Este, sim, passível de ser restituído ou compensado em momento posterior. A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas diretamente para a compensação de outros tributos, e nem para a compensação do mesmo imposto referente a outros períodos. No caso, nem houve apuração do saldo negativo na DIPJ. Já o primeiro fato que diferencia o recorrido do paradigma. O caso do paradigma é de pleito relativo à formação de saldo negativo não reconhecido. O que a contribuinte, no caso desses autos, reivindica, na verdade, é a repetição de um pagamento a maior, de um pagamento feito em duplicidade, no contexto do mencionado parcelamento, eis que ela parcelou o débito de RPJ no valor original apurado na DIPJ sem deduzir as retenções de IR. O problema é que o IR-fonte em questão é considerado uma antecipação do IRPJ devido na declaração, e a ele fica vinculado. Também é importante perceber que o IRPJ devido em relação ao ano de 99, seja no valor de 1.337.604.443 ou 1.183.027.33, poderia inicialmente até estar suspenso em razão do pedido de compensação com crédito prêmio de IPI, mas não estava pago. O que a contribuinte pretende nesses autos é, muito antes da quitação integral desse IRPJ, que somente iniciou com o parcelamento de 2009, se reconheça a disponibilidade como em débito lá no ano de 99 de uma pequena parcela de pagamentos feita naquele período, no caso das retenções sofridas, para a quitação do débito de RPJ. Ela pretende justificar uma disponibilidade no passado invocando um parcelamento no futuro. Vale dizer que o processo motivador da compensação em que o crédito prêmio do IPI se confrontava com o débito de RPJ teve seu desfecho e, a partir dele, houve o parcelamento do montante em 2009. E a circunstância específica levou o colegiado ACO a deferir a respectiva compensação. Hipótese, a meu ver, bem diversa do que consta no paradigma. Conforme mencionado, o débito de RPJ configura um todo indissociável, e o que a contribuinte pretende é antecipar a repetição de uma parte desse todo, seja como saldo negativo, pagamento indevido a maior ou pagamento em duplicidade, que ainda nem havia sido pago. Paradigma retrata de repetição de saldo negativo de RPJ formado a partir de estimativas então incluídas no refis. E o pleito foi negado pela autoridade administrativa por não ter havido pagamento, pois o parcelamento é causa de suspensão do crédito, segundo informado pela autoridade, e não de extinção, ao passo que a recorrente entende que o parcelamento via refis, a característica do modelo é de uma confissão irretratável e que, portanto, faria jus ao direito creditório. De acordo com aquela decisão, o saldo negativo de RPJ apurado no encerramento do ano calendário oriundo de estimativa mensal não recolhida tempestivamente inscrita no refis não poderá ser utilizado pelo sujeito passivo na compensação de débitos próprios, enquanto as prestações pagas ou parcelamento não sobrepujarem o imposto devido no período. Esse fato foi de conhecimento prévio, tanto da autoridade administrativa quanto da DRJ. Já no recorrido, a base para o reconhecimento do direito de 99, do direito creditório de 99, é essa quitação que iniciou em 2009 com o processo de parcelamento. Ou seja, são fatos diversos e não tem como realizar um teste de aderência capaz de tratar como matéria divergente a hipótese do recorrido diante da matéria apresentada no paradigma. Assim, diante do exposto, a princípio, eu não conheço do recurso especial. Conselheira Edeli? Eu me lembro desse julgamento, esse caso é sui generis, né? Ele é muito diferenciado. Na época, eu me lembro que o conselheiro José Sérgio
divergiu de mim, falou, você está reconhecendo o direito creditório parcelado. Você está reconhecendo esse valor e ele está dependente do parcelamento, né? O Valadão acompanhou ele e eu mantive meu voto divergente na declaração de voto. Eu acho que a gente tem mais uma circunstância diferenciada, né? Além aqui eu mencionava que havia peculiaridade do parcelamento ter sido feito há 4 anos e ainda aguardar consolidação, né? Porque tudo indica que a sequência de fatos é o contribuinte apura o saldo negativo, apura o débito de RPJ, esquecendo de deduzir aqueles valores, apura o saldo a pagar e aí compensa esse saldo a pagar com crédito prêmio. Vem o parcelamento especial, ele desiste dessa compensação do saldo a pagar, inclui no parcelamento e em paralelo ele descobre que tinha retenções que ele não tinha deduzido naquela apuração. O que ele tinha que fazer? Pedir a retificação do débito parcelado, né? Ou, no caso aqui, esse débito parcelado ainda tinha peculiaridade ali de ter uma parte liquidada, a parte que envolvia essa questão da retenção parcelada com a utilização de compensação de saldo negativo, né? Mas, especialmente, né, o que eu quero destacar é a parte final da minha declaração de voto, em que eu coloquei que o óbice oposto no despacho decisório para negar a homologação que veiculada não mais subsiste. O saldo a pagar de RPJ apurado antes da dedução das retenções que formam o presente crédito não está mais vinculado à compensação discutida administrativamente. Então, essa era a objeção. Olha, ele compensou isso aqui com crédito prêmio. Mas sim integra pedido de parcelamento irretratável cujo prazo de pagamento já se expirou, sem que qualquer manifestação em contrário à prevenção da contribuinte tenha sido manifestada. Quer dizer, a contribuinte apresentou o pedido de parcelamento, expirou o prazo de pagamento das parcelas e não tinha tido ainda como é que chama? A consolidação daquele parcelamento para dizer que ele estava liquidado. Então, diante de tantas circunstâncias específicas, eu não reconheço em débito de valores parcelados, né? Reitero isso aqui nos meus votos, né? Nem mesmo estimativa em parcelamento simples. Mas esse caso ele tinha tantas particularidades que a Procuradoria realmente resumir a divergência a um caso de parcelamento no refis é realmente precário. Eu acompanho a relatora aí para não conhecer. Conselheira Lívia, conhece ou não conhece? Acompanho a relatora. Conselheiro Caio. Com a relatora, presidente. Conselheiro Fernando. Com a relatora. Conselheiro Toselli. Acompanha a relatora. Conselheiro Matozinho. Com a relatora. Conselheiro Alexandre. Com a relatora, presidente. Conselheira Rita. Acompanho. Então, MCU. Também acompanho. Item 20 da pauta, doutora Andréa Votorantim. Presidente, foi retirado de pauta. Foi retirado de pauta. Doutor Caio, item 20. Aceitei minha parte. Doutor Caio, item 21, Magazine Luiza. Ok, obrigado. O processo já está aí na base para os colegas. O que a gente tem aqui é um recurso especial do contribuinte em face do acórdão da 1302, de relatoria do conselheiro Paulo, proferido em fevereiro de 2020, bastante recente, que negou provimento ao voluntário apresentado. O que a gente tem aqui como objeto da demanda não recursal é compensação de débito de COFINS, né, por meio de DECOMP, com um saldo negativo de IRCS, apurados em 1998. Mas a celeuma que prevalece e que chega no recurso especial seria, então, um debate sobre a validade da inclusão, né, da indicação de recolhimentos para quitação do IR e da CS devidos após o ajuste no meu saldo credor, no meu saldo negativo de tributos. Então, basicamente, o contribuinte ele entende aqui que isso deve ser tratado como uma manobra superável, né? Ele naturalmente não teve saldo negativo, ele fez recolhimentos pós-ajuste, mas pegou esses recolhimentos pós-ajuste e tratou como um saldo negativo de 98. E, ao julgar isso, a turma recorrida, vou pular aqui, que foi decidido pela DRJ, né, mas
ela também manteve, né, o despacho decisório. O contribuinte vem tratando isso como uma espécie de erro no preenchimento das suas declarações. A turma qual negou provimento ao voluntário, entendendo que não é erro, que na verdade são créditos de naturezas distintas. Eu tenho um eventual saldo negativo em 98 e eu teria recolhimentos indevidos de ajuste. E é isso. Eu não poderia fundi-los e tratar todos como saldo negativo, duas naturezas diferentes, que é diferente do erro na indicação, que a gente vê bastante, tá? Aqui a decisão foi bastante diferente, foi para reconhecer naturezas distintas. A Procuradoria não embarga, o contribuinte também não embarga e interpõe diretamente especial. O especial ele é conhecido apenas pelo segundo paradigma, né, de acordo com o despacho de folhas 413 a 420, na sequência fazendo oferta contra razões, não falando de conhecimento, mas só manutenção. Presidente, o relatório, posso passar de admissibilidade? Ok. Então, como relatado, a Fazenda não questiona a admissibilidade, contudo, esse conselheiro, verificando o recorrido, a matéria julgada, a matéria alegada no especial e ainda o paradigma acatado, entende-se ser cabível uma análise mais aprofundada dessa admissibilidade. O tema recursal arguido pela recorrente, previamente acatado, seria, como expressamente registrado no despacho de admissibilidade, abre aspas, possibilidade de superação de erro no preenchimento de perder-comp. Voltando minhas palavras, entendendo que no acórdão paradigma, tal superação foi considerado viável, enquanto no aresto combatido, né, no recorrido, não. Porém, como a gente vê, no recorrido, o ilustre relator, em seu voto, que prevaleceu por unanimidade, estabeleceu premissa fática em que se descarta a ocorrência de erro, como eu disse no relatório. Ele entende que, na verdade, são são créditos de natureza diversa, né? Conclui, então, que não houve mero equívoco no recorrido, mas sim a inclusão na formulação do saldo negativo que realmente existia, de pagamento do ajuste anual supostamente indevido. Aí já no paradigma, que é esse 1401-043, acredito que a teoria da doutora Luciana, a gente já pode ver na própria ementa, erro de fato no preenchimento do decomp, possui condão de gerar impasse. Então, nesse outro caso, é certo que houve erro de fato na formulação do pedido, o que altera inclusive as normas e as regras a serem consideradas no julgamento da contenda, inclusive considerando a principiologia de verdade material, revisão dos atos da administração e sua instrumentalidade, quando eu estou falando de erro. Fica assim muito claro que as demandas envolvem conjunto fático e circunstâncias bastante diversas, partindo de premissas factuais distintas, né? Um erro e um débito de natureza diversa. Desse modo, certamente não há aqui similitude fática necessária para o manejo do especial, não tampouco também identificando uma divergência jurisprudencial sobre a mesma legislação tributária, uma vez são regidos por regras diferentes. O debate na coluna especial não presta para reanálise de fato e provas, mas apenas dirimir esse conflito de jurisprudência. Diante do exposto, presidente, meu voto preliminar é por não conhecer. Podemos votar antes de votar a alternativa meritória? Sim, claro. Conselheira Edeli. Acompanho a situação essa enorme quantidade de casos que nós julgamos de retificação de erro de fato são ainda compras eletrônicas, né? Quando o contribuinte erra a informação do crédito e vem toda aquela objeção de que ele não pode retificar depois do despacho decisório. Isso aqui é um pedido de restituição manual. E aí, em face de um pedido de restituição em papel, o colegiado ACOA entendeu que não pode ser veiculado no mesmo pedido saldo negativo e pagamento indevido ao maior de ajuste anual. Essa é uma situação completamente específica, né? Não tem como... Não se trata de erro, questão de definição de procedimento de compensação, e para encontrar um paradigma que tratasse dessa circunstância também ia ser bem difícil. Né? Esses casos genéricos que nós analisamos não tem a menor similitude, concordo com o relator. Conselheira Lívia. Também acompanho o relator. Conselheira Andréa. Acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator, presidente. Conselheiro Tozelli. Acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Também acompanho, me lembro bem desse caso, e ele é bem distinto realmente do paradigma trazido.
Conselheiro Alexandre Evaristo. Também acompanho o relator, presidente. Conselheira Rita. Relator. Também. Então, MCU. Processo de relatoria do conselheiro. Esse aqui foi retirado de pauta. Então, o seu, Toseli, item 24. Trata-se de recurso especial de divergência, deposto pela PGFN, e face do acórdão tal, complementado pelo tal, proferido este último série de embargos acolhidos sem efeitos infringentes. Transcrevo a ementa aqui do julgado. Em resumo, o litígio decorre de autos de infração que exigem os tributos integrantes do Simples que foram compensados pela contribuinte diretamente na declaração referente ao ano de 2003. Segundo a fiscalização, a ausência de apresentação de declaração prévia de compra impede a liquidação dos débitos via compensação. Certificado da autuação, o interessado apresentou uma impugnação para cada tributo e que reproduz os argumentos de defesa. Elas foram julgadas imprecedentes, que ensejou a interposição de voluntário. O recurso voluntário, por unanimidade, foi julgado parcialmente procedente, abro aspas, para que a unidade de origem aprecie o direito creditório e homologue as compensações até o limite do crédito apurado, nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado. Houve oposição de embargos de declaração, fundada em alegada omissão quanto à ilegitimidade da contribuinte de se valer dos efeitos da referida decisão judicial, afinal, sua inscrição/adesão na associação somente teria ocorrido após o ajuizamento da demanda. Então, saindo da questão aqui, o contribuinte falou que podia se beneficiar de um crédito reconhecido judicialmente porque era afiliado a uma associação. Essa filiação ocorreu um pouco depois da data de ajuizamento da demanda. O recurso aqui entendeu que isso não impede ela se valer dessa decisão e o paradigma trazido pela PGFN vai em sentido oposto. Então, a PGFN apresentou, sustentando a divergência com base nesse precedente que eu cito. Aí teve um despacho que negou seguimento ao recurso da Procuradoria por considerar não cumpridos os requisitos formais quanto à forma de indicação do alegado paradigma. Aí a PGN agravou, e aí o despacho de folhas números tal deu seguimento ao recurso especial. Eu sublinhei, foi a Ideli que acatou o despacho de agravo. E na verdade, mas você não vai tirar esse nome, né? Porque quem acatou foi o presidente. Você está só querendo dizer que o despacho foi proposto por ela. Sempre, presidente, quando eu deixo em amarelinho, é o que eu vou picotar do meu voto, depois de formalizar, só para dar franqueza aqui, para evitar... Para ele não se contraditar, né? Exatamente. E aí, na verdade, o que acabou acontecendo? O paradigma foi juntado nos autos antes do próprio recurso, e aí induziu isso ao despacho originário em erro, e aí a Ideli, o olhar de águia dela, viu muito bem isso. Então, cientificada da decisão do CARF e do segmento do apelo, a contribuinte ofereceu contra-razões, pugnando apenas pelo não conhecimento em face da falta de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma. É o relatório. O recurso é... Desculpa, presidente. Pode ir? Pode ir. O recurso é tempestivo, tendo sido a divergência cabalmente demonstrada pelo despacho de exame de agravo, análise essa que também muito bem observou que o inteiro teor do paradigma foi subjuntado pela recorrente, eu cito as folhas, mas que, como acabou sendo anexado antes da peça recursal, não havia sido inicialmente identificado. Tendo isso em vista e apoiado no permissivo previsto no parágrafo 1º do artigo 50, conheço do recurso especial nos termos do exame de folhas 289. Aqui só um parênteses, o paradigma é de um caso também de uma, acho que era da mesma contribuinte, e aí o paradigma falou, olha, como você se filiou à associação que conseguiu essa decisão judicial em momento posterior ao ajuizamento da demanda, você não faz jus. E o acórdão recorrido fala, não, você faz jus ainda que você tenha se filiado logo após o ajuizamento da demanda. Então, a discussão de mérito aqui diz respeito à possibilidade ou não da recorrida
de se valer dos efeitos de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, que reconheceu o direito de compensação de determinados indébitos previdenciários que teriam sido compensados com os débitos ora cobrados, considerando que a contribuinte, no momento do ajuizamento da ação judicial em questão, que foi 7/8/98, ainda não estava associada à parte impetrante, que é a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba. E essa nota de rodapé 2 é a data em que ela se filiou. Ela se filiou em 25 de janeiro de 99 e o MS foi impetrado 4 meses antes, em agosto de 98. Trata-se de matéria inédita para o presente julgador, mas que já foi julgado recentemente pelas 2 turmas do STJ. Como é matéria exclusivamente processual, eu me dei ao luxo de, inicialmente, já ver como é que o STJ já analisou essa matéria e como é que são as decisões. Então, teve uma sessão relativamente recente, em 22 de abril de 2020, a segunda turma do STJ, por unanimidade de votos, decidiu que os efeitos de decisão proferida em sede de MS coletivo beneficia todos os associados, sendo irrelevante o fato da filiação ter ocorrido em momento posterior ao ajuizamento da ação. E aqui eu trago a ementa do referido julgado, e aqui eu grifo a parte que para mim foi determinante, que o STJ falou o quê? Por tal razão, os efeitos da decisão proferida em MS coletivo beneficia todos os associados ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a impetração aí, da ação. Aí, teve uma outra decisão ainda mais recente, de 23 de junho de 2020, que agora a primeira turma, também em decisão unânime, acordou nesse mesmo sentido. E aqui eu transcrevo essa outra decisão, né, já tinha da segunda e agora da primeira. Então, as 2 turmas que compõem a primeira sessão do STJ já se manifestaram que, ainda que o contribuinte se filie após a impetração do MS coletivo, ele pode se valer dos efeitos daquela decisão. Não são decisões em repetitivo, tá? Mas é a orientação mais recente das 2 turmas do STJ. Então, trazendo essas orientações jurisprudenciais preso concreto, das quais, diga-se, o presente julgador, embora não esteja vinculado, concorda integralmente, e considerando a ausência de qualquer limitação quanto aos potenciais associados, beneficiários da decisão judicial proferida nos autos da ação ajuizada pela associação, entendo que nenhum reparo cabe à decisão recorrida, e aí eu nego o provimento ao recurso especial. Aqui, presidente, só por franqueza ao caso, me chamou a atenção que o recurso da PGFN teria trazido à baila um precedente do STJ, que ela fala que que o precedente seria no sentido de que existiria essa limitação, ou seja, precisaria o contribuinte estar inscrito na associação antes do ajuizamento. Mas aí, na hora que eu fui ver essa decisão que a Procuradoria faz menção, ela não analisa esse tema, tá? Na verdade, ali, que era um contribuinte que ele não tinha jurisdição dentro da associação. Então, na verdade, é uma decisão difícil de digerir, mas que, se você ler com detalhe, não trata desse caso, que é um contribuinte que tinha jurisdição certa, que nunca foi questionada, pelo menos, mas que acabou entrando na associação 4 meses depois do ajuizamento do MS coletivo. Então, na verdade, é uma matéria que simplesmente eu me senti um pouco limitado, porque é exclusivamente processual, mas que eu acabei me valendo das 2 decisões recentes das 2 turmas do STJ, unânimes, para seguir essa mesma orientação e não reformar o acordo, ou seja, manter que o contribuinte teria o direito. E aqui, lembrando também, assim, eu sei que isso não está nos autos, mas o crédito aqui, que eu tenho 2 conselheiros aqui que são expertos em contribuição previdenciária, ela é aquela contribuição previdenciária antiga que incidia sobre prolabore, né? Então, presidente, eu voto por negar provimento ao recurso especial com base na orientação jurisprudencial da STJ, é como voto. Conselheiro.
Presidente, posso fazer uma pergunta dele? Posso fazer uma pergunta para o relator? Pode. Você observou essa menção aqui ao recurso extraordinário que não seria aplicável ao entendimento do STF DCRE? Você chegou a examinar o que diz essa tese DCRE 573232, que ela é mencionada nos dois, que distinguiria que a hipótese é diversa dessa repercussão geral? Você sabe dizer? Matosinho, eu vou ser sincero para você, na época eu vi, e aí eu entendi que realmente não tinha, mas eu vou te falar, vou ser sincero para você que eu não lembro dos argumentos, mas me parece que a conclusão que eu tive que não se aplica ao caso concreto, porque tinha uma particularidade lá. Isso se repete nas duas turmas, e se você, eu sei que talvez seja um tema inédito, mas se você for ler os dois acordos do STJ, ele tem um capítulo próprio que afasta o entendimento da SRE nesse caso concreto, que foi o mesmo que levou ao da outra turma. Mas eu vou ser sincero que eu não lembro desse caso concreto. Matosinho, eu queria só que confirmar, me parece que a extensão para quem não é associado, porque tinha uma discussão do STF que discutia qual era o problema, né? Uma associação entrava com da segurança em São Paulo. O caso do militar, era um militar, que ele queria alguém do Amazonas quer se beneficiar da decisão em âmbito regional. Me parece que o STF estava limitando essa questão, e não a questão ali se a associação era antes ou depois, mas precisaria confirmar se o associado se inscreveu antes ou depois da ação, né? Ainda tem algumas situações que são piores, que eu já vi, que é depois da decisão, né, que até precisaria haver, é o caso concreto, porque às vezes, depois de já ter a liminar, tem gente que vai e se associa para tentar se beneficiar daquilo, que é uma outra situação aí. O caso que você está falando, Fernando, nessa breve pesquisa que eu fiz, uma das decisões que me chamou a atenção, que o STJ teria reconhecido exatamente nessas condições. Era um benefício para um bombeiro aposentado, mas que ele só teria vinculado depois que o benefício foi extinto, alguma coisa assim que envolvia isso. Mas aqui o que precisa ficar claro, que tinha no passado se ele associou antes do trânsito julgado ou não, mas aqui não é essa discussão, porque o contribuinte aqui foi logo depois, foi 4 meses depois, então, se eu não me engano, não tinha nem decisão do tribunal ainda sido proferida reconhecendo esse crédito previdenciário. Conselheira Edeli. O que a gente tem muito frequentemente nessa discussão é a discussão do Sind Livre, né, que a Andréa bem recordou. Esse é o caso recorrente, né, que é o pessoal dos cursos livres pedindo a inclusão no Simples, e o TRF, e teve, no caso, dentro do mandato de segurança ali, a decisão específica nos casos do Sind Livre, estendendo, né, a decisão aos associados posteriormente. O que me toca aqui no caso é esse entendimento, considerando que já temos esse precedente do Sind Livre, né, que o TRF decidiu nesse sentido, que a legislação é posterior, e é por isso que a decisão recorrida também menciona isso, né, que o entendimento, que a lei, né, que restringe a filiação, né, aos membros substituídos, né, a 9494 de 97, apenas que tenham na data de propositura da ação domicílio no âmbito de competência, né, ela é
foi acrescentado pela medida provisória de 99, então isso é um fundamento, né, da decisão recorrida para fazer essa extensão. A minha dúvida é só o paradigma está tratando, o Tosélio mencionou que é o mesmo contribuinte? Eu não me lembro da minha decisão em agravo. Lembrou que a conselheira Edeli deixou isso registrado. É o mesmo contribuinte. É a mesma ação judicial. Então, eu vou, nessas condições, vou acompanhar o relator seguindo a jurisprudência do STJ para casos anteriores. Me parece uma interpretação razoável. Né? Conselheira Lívia. A ressalva de outros argumentos que venham para mudar meu convencimento. Conselheira Lívia. Também parabenizando o relator pela extensa pesquisa, deixa a vida da gente bem mais fácil. Obrigada. Conselheira Andréa. Eu acompanho o relator, mas eu vou pelas conclusões, porque como eu tenho o caso paralelo do CID livre, então eu tenho as argumentações próprias, então só por isso, Tosélio, mas te parabenizo, viu, pela pesquisa, por tudo. Então, acompanho o relator, mas pelas conclusões. Conselheiro Caio. Com as mesmas homenagens, acompanho o relator. Conselheiro Fernando. Com o relator também, presidente. Conselheiro Matosinho. Acompanho o relator. Conselheiro Alexandre. Com o relator, presidente. Conselheira Rita. Acompanho. Tá bem, então em NPU, André, conclusões. Vamos dar um intervalo de 5 minutos até 10 para as 6. 6 minutos.